Capítulo 35. Preparado para retomar a vida? Perguntou Zomar ao passar pela entrada. Toran, que estava próximo à janela envidraçada, encarando as gigantescas árvores milenares que margeavam o complexo, se surpreendeu com a chegada do amigo. Voltando-se para ele, sorriu como há tempos não fazia. Era a primeira visita que recebia em vários dias. Se Zomar pensou que encontraria o amigo debilitado, certamente teve uma surpresa, quando o viu com uma aparência saudável, vestindo roupas largas e confortáveis, compondo um traje mais despojado. A recuperação dele foi excelente, o que para um terráqueo levaria uns bons meses, ou até Rams, para recuperar para Toran, levou apenas alguns dias. Ele se empenhou muito e depois que Lúcia se afastou, vetou as visitas, se dedicando exclusivamente à cura física. Já conseguia se locomover sem problemas, os cortes estavam totalmente cicatrizados e provavelmente sairia no dia seguinte, se todos os exames estivessem normalizados. A única restrição era não se desmaterializar durante os próximos dias. Quanto tempo! Como é bom revê-lo! Disse Toran ao abraçá-lo. Que susto nos deu! Eu não sei se te abraço novamente ou o esmurro, para não mais repetir esta façanha. Às vezes, nem eu acredito que estou vivo. Acho que nasci de novo. Certamente. Ouvi comentários que sairá amanhã. É verdade? E que história é essa de proibir visitas? Eu praticamente precisei correr para não ser barrado. Você sabe que sozinho, sem esse vai e vem de pessoas, a concentração aumenta e o resultado se torna melhor. Assim que todos os exames ficarem prontos, poderei finalmente sair daqui. Não vejo a hora de ir embora. Eu posso imaginar. Esperou alguns segundos para prosseguir. Desculpe não poder vir antes, mas agora que sou o novo coordenador geral do NAPE, não tive como me ausentar. O sorriso largo denunciou o grau de felicidade que sentia. Toran o olhou com admiração e surpresa ao mesmo tempo. Você está no comando geral? Como conseguiu tirar Sorai de lá? Quando vim com Lúcia para cá, assim que soubemos do acidente, aproveitei para conversar com os integrantes da Suprema Aliança e, após averiguarem a veracidade do meu relato, tomaram as providências necessárias e posso dizer que não foram poucas. Passou a mão pelo rosto, mais precisamente ao redor do queixo, e em seguida se afastou um pouco. Assim que voltou a olhá-lo, disse num só fôlego: eu lhe devia isso. Depois de ter presenciado seu sofrimento com a chantagem de Sorai e então vê-lo naquele estado, com pouquíssimas chances de sobreviver, era o mínimo que poderia fazer. A expressão de Toran endureceu ao lembrar tudo pelo que passara. E o que aconteceu a ela? Ah, nem queira saber, disse com um brilho divertido nos olhos. Ela praticamente terá que começar do zero, se ainda quiser continuar no segmento. Sorai recebeu suspensão de 100 dias, e quando retornar será rebaixada de cargo. E isso sem contar a chave de honra que perdeu, depois de tudo o que fez para conquistá-la. Ela não é considerada mais um lídimo denodado. Você sabe que eles não admitem esse tipo de conduta e, se não fizessem nada, ela serviria de exemplo. E outros poderiam agir da mesma forma. E como foi que Sorai reagiu a tudo isso? Primeiro alegou que você foi irresponsável por se envolver com Lúcia, mesmo se tratando de uma descendente direta. Depois o acusou de escondê-la das autoridades. E quando descobriu que a situação de Lúcia estava totalmente legalizada, ela tentou argumentar, dizendo ter feito o que achava melhor para o nosso centro de pesquisas. Para finalizar, diz que se você vivesse,
certamente iria perdoá-la pelos runs de inteira dedicação ao trabalho. Não acho que ela esteja sozinha nesta trama toda. Ela não arriscaria tudo por nada. Tem fundamento. Tem alguma ideia sobre quem a está apoiando? Não. Mas se ela deixou alguma pista, foi no NAPE, onde permaneceu a maior parte do tempo nesses runs. Não se preocupe que estando lá farei uma busca para descobrir qualquer evidência. Toran assentiu enquanto um leve sorriso surgiu em seus lábios. Obrigado mais uma vez por tudo que fez e continua fazendo por mim. Lúcia me disse que conversou com a minha família sobre ela e que permitiu que ficasse em sua morada pelo tempo que precisasse. E agradeça a Elese por mim pela atenção que dispensou a Lúcia nesses dias. Amigos são para isso. E por falar nela, onde está a nossa futura? Parou quando viu tristeza nos olhos dele. Futura? Olhou-o sem entender. Zomar tentou processar rapidamente o que poderia estar acontecendo entre Lúcia e Toran, mas não fazia ideia. Ele havia ido direto para o complexo quando chegou em Artânia, e nos últimos dias não falara com Elese, e nem com Lúcia. Por via das dúvidas, achou melhor não arriscar, evitando qualquer comentário comprometedor. Será que ele ainda não sabe da novidade? Futura artaniana. Não foi ela que se mudou recentemente para cá? Achei que gostaria de tê-la aqui por perto. Onde está ela, afinal de contas? Toran desviou os olhos antes de responder. As feições endureceram como rochas. Há dias que não a vejo. Ela não quer mais saber de mim. Zomar o olhou por um longo tempo esperando que ele dissesse mais alguma coisa que o fizesse compreender melhor aquelas palavras. Eu achei que o acidente não havia deixado sequelas, mas acho que me enganei. Parou para olhá-lo bem sério. Essa é a única explicação que tenho para tanto absurdo. O silêncio se prolongou até Zomar não aguentar mais. De onde você tirou esta brilhante ideia? Perguntou, parando diante dele. Ela deixou isso bem claro. No começo também duvidei, não depois de tudo o que passamos. E a conclusão em que cheguei é que ela deve estar temerosa com o que poderá acontecer comigo daqui por diante, devido às sequelas que ainda posso apresentar com o passar do tempo. Os remedeis alegam que as chances são mínimas, mas não ela. Zomar o cortou. Você sabe que Lúcia não agiria assim. Eu vi a maneira como ela ficou quando dei a notícia do acidente e de sua possível morte. Definitivamente não estamos falando da mesma pessoa. Certamente deve haver outro motivo. Antes de prosseguir, fez uma pausa. Vocês chegaram a falar sobre o futuro de vocês? Planos, ideais, essas coisas que todos os casais conversam? Muito pouco e bem aleatoriamente. Com tanta gente entrando e saindo, foi difícil falar sobre assuntos mais abrangentes. Eu não imagino o que aconteceu, mas tente lembrar se não ocorreu nada de estranho ou diferente antes desta reação atípica dela. Lúcia largou tudo por sua causa e isso significa muito. Ela veio por causa de Razek. Talvez tenha sentido pena quando soube do meu estado e isso acabou contribuindo também. Lúcia não agiu por pena nem por solidariedade. Ela estava com tudo pronto quando soube do acidente. Só antecipamos algumas horas a viagem. E quando disse a ela que não precisaria vir e passar por tudo isso, ela praticamente me fuzilou com o olhar. A voz denunciou uma desconfortável inquietação. O principal motivo da vinda dela não foi Razek e nem o... Toran olhou com desconfiança quando interrompeu a frase pela segunda vez. Zomar automaticamente baixou a cabeça, passando a mão pela fronte. O que iria dizer, Zomar? O que está me escondendo? Fale, por favor. A voz foi firme e clara.
O que tenho a dizer é isso, vocês têm que conversar e logo. E esquece essa história de que ela não ama mais. Agora preciso ir, tenho uma reunião daqui a pouco na federação. Se eu souber algo sobre Soraya, eu entro em contato. Antes de sair, voltou a olhá-lo mais uma vez. Caso não tenha percebido, você não é o único que não consegue ouvir os pensamentos dela. Ninguém consegue. Até mais. 10 dias se passaram sem que ela tivesse notícias dele. E não foi por falta de interesse. Muito pelo contrário. Lúcia, com a ajuda de Briana, tentou inúmeras vezes obter alguma informação, mas tudo em vão. Nem mesmo o avô conseguiu descobrir alguma coisa sobre o estado de Torã para que pudesse tranquilizá-la. O próprio Torã vetou qualquer contato ou informação, enquanto permanecia no centro hospitalar. Lúcia se sentia muito mal, mas era um mal necessário. Pelo menos foi pensando assim que conseguiu suportar a saudade e o desespero por não o ver mais. Doeu muito tomar aquela decisão, pois sabia o quanto seria difícil ficar longe e sem notícias, ainda mais após sentir na pele a possibilidade de perdê-lo para sempre. Entretanto, Nori tinha razão em se preocupar com o futuro do filho. E se existia a mínima possibilidade da presença dela prejudicá-lo, então não poderia nem lamentar aquela separação. Depois do fatídico dia em que resolveu deixá-lo, ela se mudou definitivamente para a casa, ou melhor, a morada de Razek. Rodeada por um lindo e exótico jardim, a construção se avultava com suas paredes envidraçadas, algumas espelhadas e colunas em pedra mansei, originária de asteroides. As cores frias predominavam em todos os espaços internos e a luminosidade natural, muito utilizada na arquitetura artaniana, deixava os ambientes mais amplos e acolhedores. Utensílios, móveis e alimentos surgiam e desapareciam ao mais leve toque de dedos ou, para a maioria deles, numa simples mentalização. E a decoração floral, com propriedades balsâmicas, presente em quase todos os locais, resplandecia sobre os tons neutros, dando o toque final de requinte e bem-estar. Razek, desde o início, insistiu para que ela permanecesse no aposento privativo, que havia sido de Moná. Mas Lúcia preferiu um que ficava um pouco afastado da casa principal. Ele era muito mais espaçoso e totalmente reservado, o que era ótimo, pois a última coisa que queria naquele momento era atrapalhar a dinâmica e a rotina daquelas pessoas. Mas quando ninguém estava por perto, ela adentrava o vacante espaço que um dia fora de sua mãe, para olhar os pertences e os registros deixados por ela. Não era muito. Depois da morte de Moná, o avô havia se desfeito de quase tudo, mas para Lúcia foi o único jeito que encontrou de se aproximar um pouco daquele mundo, de conhecê-la e de cultivar o sentimento que vinha nutrindo por ela, desde que soube de toda a história. Também contava com a amizade de Elese, que a visitara por 3 vezes desde que Lúcia se mudara para a morada de Razek. Elas não residiam no mesmo território, o que era irrelevante quando se tratava de Artânia, já que a relação tempo e distância era bem flexível. É lógico que os artanianos não se locomoviam apenas com teletransportador, até porque o uso era proibido para menores de idade. Havia um controle bem assíduo e todos cumpriam as regras. Além disso, se tratava de um equipamento valioso e, portanto, pouco acessível a grande parte da população. Geralmente, quem trabalhava na Federação Artaniana conseguia adquiri-lo com maior facilidade. Mesmo assim, era necessário comprovar a posse do aparelho de tempos em tempos, um controle rigoroso. Mas existiam outros meios de transportes, a maioria aéreos, utilizados para o uso individual ou coletivo da população. Eram úteis para o carregamento de cargas, locomoção de feridos ou apenas pessoas com restrições temporárias à desmaterialização,
como era o caso de gestantes a partir do 5º mês. Os transportes terrestres e marítimos eram utilizados em menor escala, mas também eram de grande ajuda. E todos eles usavam fontes renováveis de energia, como solar, eólica e hidráulica, contribuindo assim para que os índices de poluição se mantivessem num nível bem próximo de zero. Brianna se mostrara uma excelente pessoa, ajudando Hazek e Elésia a providenciarem tudo o que Lúcia precisava, incluindo um exagero de roupas e sapatos e os móveis do quarto seguindo um padrão que Lúcia estivesse acostumada e melhor se adaptasse. Elas se entenderam muito bem e, por conta da afinidade, Lúcia achou melhor não esconder a gravidez de sua mais nova amiga e confidente, dando-lhe um voto de confiança. Brianna, por sua vez, não sabia o que fazer para agradá-la. Não tinha como não gostar dela e do jeito meigo com o qual tratava a todos. Em compensação, Geranda deixou evidente o descontentamento com a vinda de Lúcia para Artânia, mas sempre disfarçava quando Hazek e a filha estavam por perto. O comportamento repulsivo daquela mulher deixava os pelos de Lúcia arrepiados. E pelo sim ou pelo não, tanto Lúcia quanto Hazek e Brianna concordaram que, por enquanto, Geranda não saberia sobre o mais novo membro da família. Mas uma hora a notícia se espalharia e ela teria que saber. No meio de tanta confusão, uma coisa era certa. O avô de Lúcia estava radiante, parecendo até rejuvenescido. Ela queria conversar com ele a respeito da possibilidade de visitar a família de tempos em tempos na Terra, mas achou melhor esperar um pouco mais para não desgastar aquele início de relação. De qualquer jeito, teria que esperar o nascimento do filho para viajar. Hazek a recebeu de braços abertos e nenhum comentário sobre Torã foi feito até aquela manhã, quando veio encontrá-la trazendo uma caixa transparente feita em vidro espesso, com alguns símbolos salientes desenhados na superfície, contendo as joias que haviam sido de Cassiri e de Moná. Uma preciosidade que Lúcia prontamente recusou. Mas depois de muito insistir, Hazek a convenceu a aceitar, e coube a Lúcia apenas agradecer mais uma vez o carinho com que ele a recebera naquele estranho mundo. Ela notou que o avô usava o anel com a mesma pedra do colar, a Agrinis. Não era a primeira vez que a percebia no dedo dele, e sempre que a via brilhando, precisava se policiar para não ficar admirando-a sem parar. Eu tenho o colar que Moná deixou comigo, e já é o bastante. Os dedos tocaram levemente a pedra no pescoço. O Senhor está me mimando muito. E você está me fazendo a pessoa mais feliz de toda a Artânia, e sempre será a minha prioridade, confidenciou emocionado. Não deveria falar assim. Se Brianna ouve, certamente ficará triste, e com razão. Brianna é uma menina linda, por quem assumi as responsabilidades de um genitor assim que nasceu, e não me arrependo, ela é muito especial. Vocês a adotaram? Perguntou confusa. Não. Biologicamente ela é sucessora apenas de Geranda, mas deixaremos este assunto complicado para outra vez. Nesse momento, minha única preocupação são vocês dois. Não quero que se preocupe, já disse que me sinto bem. Eu sei. Agora que se encontra mais descansada e um pouco familiarizada com a vida em Artânia, penso que chegou o momento de darmos início a uma completa avaliação e mapeamento do processo evolutivo intrínseco. Ao quê? A indagação escapuliu dos lábios dela. Hazek já não ficava mais surpreso quando a neta o interpelava no meio de um discurso. Nesses momentos, apenas sorria de um jeito terno, tentando ser o mais minuoso possível. A existência de barreiras no caminho que permeava as duas civilizações, fosse ao vocabulário, nas vestimentas ou na maneira de viver,
somente seriam removidas ao longo do tempo. Para ele não havia dúvida de que Lúcia conseguiria romper todas elas. Apesar de não ter nascido e nem ter sido criado em Artânia, ele estava convicto de que se tratava de uma verdadeira Drangsgir. E quando menos esperasse, o lado artaniano dela iria desabrochar. Certamente iria. Eu me refiro ao acompanhamento com um remedei. Precisamos saber como o feto está se desenvolvendo. Não é mais fácil dizer pré-natal? Falou ao sorrir timidamente. O mais fácil será sempre aquele em que estiver mais familiarizada. Mas voltando ao assunto que me aflige, após tanto desgaste físico e emocional, precisamos nos certificar de que está tudo bem com vocês. Algum problema se formos amanhã? Não, de forma alguma. Para ser sincera, não vejo a hora de fazer um ultrassom ou algo parecido e poder ver as imagens do meu filho. Hazek hesitou, pensando em qual seria o próximo passo que daria, ou melhor, dizendo a próxima palavra a dizer. Eu preciso lhe perguntar algo, mas não quero que pense que estou invadindo sua vida. Respirou pausadamente antes de prosseguir. Você contou a ele? É por isso que se distanciaram? Lúcia abaixou os olhos, tentando inutilmente esconder a dor que sentia. Ainda não se sentia fortalecida para falar sobre o real motivo da separação, mas devia ao avô uma explicação que o satisfizesse. Quando voltou a olhá-lo, viu nos olhos dele cumplicidade e preocupação, ao invés de cobrança ou indignação. Não, ele ainda não sabe sobre o bebê. Hazek ficou calmo. No fundo, sabia que Toran não teria uma atitude tão mesquinha e individualista frente ao assunto. Eles já tinham se desentendido muitas vezes, mas sempre pelo bem dela. Toran poderia ter alguns defeitos, mas caráter ele tinha, e muito. Hazek gostava muito dele e o admirava também. Então, o que aconteceu? Perguntou num tom mais baixo, com receio de ser mal interpretado. Não podemos ficar juntos. Toran precisa de uma companheira que supra todas as expectativas. Os meus conhecimentos profissionais aqui pouco ou nada valem. Não tenho nenhum superpoder e nem posso dizer que sou uma artaniana legítima. Enfim, eu estou muito aquém de todos vocês. Lúcia, isso não procede. Você é muito especial e no fundo sabe disso. E sorrindo para ela continuou. As diferenças existem e sempre existirão em qualquer relacionamento. E pode até parecer incoerente o que vou dizer, mas elas contribuem muito para o amadurecimento da relação. Cabe a vocês saberem lidar com isso. Ela respirou profundamente, tentando buscar um alívio para aquele aperto no coração. O que é um grande U? Falou sem pensar. A palavra desconhecida tinha um grande peso quando pronunciada. Onde você ouviu esse termo? Isso agora é irrelevante, então... Lúcia teve a impressão de que os olhos do avô se estreitaram rapidamente antes de responder. Assim como existem os líderes dos 5 territórios artanianos, chamados de Krondal, e os Akron, que são os líderes responsáveis pelas águas e pelas cidades flutuantes, denominados de Grando, os líderes do espaço sideral e do ar, Artânia conta com 5 Grando para nos proteger de invasões, ataques surpresa, asteroides ou quaisquer objetos não identificados. São eles os responsáveis por nos representar na Confederação Intergaláctica, juntamente com o Gran Conselho de Grando. O que faz esta confederação? Indagou Lúcia. Alguns assuntos eram fáceis de se falar, outros nem tanto. Como eu posso explicar? Falou Hazek pensativo. Bem, resumindo de um jeito que você entenda, seria a união de povos que compartilham as mesmas ideias e valores. Eles são chamados de irmãos interdimensionais.
Lúcia, sem perceber, arregalou os lindos olhos esverdeados ao ouvir aquelas palavras, mas logo se recompôs. Eu confesso que ainda sinto um calafrio quando penso na existência de outros seres. Eu sei que não deveria ser assim, já que estou vivendo num planeta que até pouco tempo atrás era totalmente desconhecido por mim, comentou receosa. Eu posso imaginar como se sente. Mas não se preocupe, você vai se acostumando com o passar do tempo. Certamente que sim. Mas voltando ao assunto dos líderes do espaço sideral, o senhor não acha que é um número muito reduzido se pensarmos na grandeza de Artânia? Questionou ela. Não, se considerarmos que os Grandu têm o apoio dos comandantes das forças aeroespaciais, cargo que Toran vem almejando há tempos, e somente agora teve a oportunidade de conquistar. Mesmo assim, ainda acho pouco. Além destes que já citei, cada um dos comandantes conta com um exército de homens e mulheres preparados e qualificados à sua inteira disposição. Eu não sei se já sabe, mas todos os postos que estão acima dos comandantes, incluindo-os, somente poderão ser substituídos se algum deles morrer ou se encontrar muito debilitado. Existe uma hierarquia a ser respeitada. Então, pelo que entendi, para ser um dos 5 líderes do espaço, é necessário primeiro ser um comandante. É isso? Havia uma apreensão em sua voz, que Razek certamente percebeu. Sim, é exatamente isso. Ao todo são 15 os líderes que regem Artânia, sendo 5 responsáveis pela terra, 5 responsáveis pela água e outros 5 responsáveis pelo ar e pelo espaço. E todos eles formam a cúpula das 15 esferas azinianas. Terra, água e ar. Que interessante. E o fogo, não há um representante para ele? Há muito tempo havia, mas devido à sua importância e valor, o quarto elemento passou a ser responsabilidade dos outros 3. Isso já vem ocorrendo há uns 2000 anos, se não me engano. Lúcia ficou apavorada com a sua mais nova descoberta. Se ainda pairava alguma dúvida sobre estar prejudicando Toran, agora não havia mais nenhuma. A expressão a denunciou, causando dúvida em Razek. O que foi, Lúcia? Eu percebo que ficou abatida. Parou apenas para segurar as mãos dela, que por sinal estavam geladas. Onde seus pensamentos estão te levando? Fale para mim. O olhar dela cruzou com o dele, mas Lúcia abaixou a cabeça rapidamente. Respirou pausadamente antes que qualquer som saísse da sua boca. Tudo o que acabou de dizer vem de encontro com os meus temores. Toran tem tudo para se tornar um grande líder e não serei eu a prejudicá-lo. Agradeço a sua preocupação, mas as coisas não são tão simples como o senhor pensa. Falou ainda cabisbaixa. Razek segurou levemente o queixo da neta, com apenas 2 dedos, e suavemente ergueu seu rosto para que pudesse encará-la. Seus olhos se fixaram nos dela segundos antes de se pronunciar. É sim, nós que gostamos de complicar. E você está esquecendo o mais importante, pois se ele realmente a ama, vai querer tê-la como companheira, não importando mais nada. É com você que ele quer dividir a vida, o mundo e a própria história. Um sorriso prudente surgiu nos lábios dela. Provavelmente foram as diferenças que fizeram com que ele se apaixonasse por você, e se está preocupada com as opiniões alheias, então preste atenção no que vou dizer. Respeito, admiração e valor a gente conquista aos poucos. A partir do momento em que a conhecerem, os sentimentos por você irão mudar também. É apenas uma questão de tempo, mas sem mas, pode acreditar em mim.
Nesses meus 265 runs de existência, posso dizer que já passei por muitas situações boas e ruins, em razão das escolhas que fiz. E não tem sentimento pior do que o arrependimento. Fazer a escolha errada e ter consciência disso fere a alma. Todas as vezes que permiti que isso acontecesse, foi quando não segui o meu coração. Foi quando deixei-me levar por opiniões alheias. Pense nisso antes de tomar qualquer decisão, pois as consequências dos seus atos deixarão marcas que a acompanharão pelo resto da vida. Agora, em relação à sua vida profissional, eu tenho alguns planos, mas esses precisarão ser adiados por enquanto. Não quero que se desgaste durante a gestação. Lúcia se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele, permanecendo em silêncio, sem conseguir colocar em palavras o que estava sentindo. Não queria chorar mais e lutou para segurar as densas lágrimas que teimavam em cair. Como é viver num planeta tão primitivo como a Terra? Indagou Briana enquanto os olhos analisavam cuidadosamente a escova de cabelo com cerdas macias que Lúcia segurava numa das mãos. Este era apenas um dos vários utensílios que Elese fizera questão de providenciar assim que ela pisou em Artânia. Conhecedora de alguns hábitos e costumes do povo da terra, Elese, querendo agradá-la, ou talvez tentando fazer com que Lúcia não sentisse tanto aquela drástica mudança, se antecipou, deixando à disposição tudo o que poderia necessitar no seu dia a dia. Nem as várias almofadas sobre a cama foram esquecidas. Lúcia sempre gostara de desperdiçar alguns minutos do seu tempo para escovar os longos fios escuros. A mãe, Alzira, sempre dizia que todo cabelo bem escovado tem brilho redobrado, um gesto repetitivo que tinha o poder de acalmá-la. Os olhos desviaram para Briana enquanto os lábios se abriam num leve sorriso. As duas se encontravam sentadas na parte central do jardim, de frente para um lindo canteiro de flores, que Lúcia nunca se cansava de olhar. Sempre que queriam ficar mais à vontade, longe dos olhares cruciais de Geranda, era para aquele lugar que fugiam. É fácil, lá ninguém sabe disso. Ou quase ninguém, pensou. E a Terra tem lugares bonitos como aqui? Sim, são lugares maravilhosos. É uma pena que a maioria é pouco preservada e mal cuidada. Eu sinto muito de verdade. Eu diria que a Terra é uma linda casa, mal administrada, infelizmente. Gostaria de estar lá agora? Falou Briana, impulsivamente. Lúcia ficou séria de repente. Era a primeira vez desde que chegara a Artânia que aquela questão era levantada. Costumava falar apenas de Torã, Razek e a chegada do bebê. É claro que sentia as saudades da família, dos amigos, de tudo o que deixara, e até da agitação do trabalho. Quem não sentiria? E com Torã distante dela, a sensação de desamparo ficava ainda maior. Entretanto, sabia também que precisava viver tudo aquilo, independentemente de os resultados serem bons ou não. Então, sem fraquejar, negou veementemente com a cabeça, provocando um lindo sorriso em Briana.